A questão colocada sobre a exposição que nós acabamos de fazer é uma questão muito interessante e pertinente. O que foi dito é o seguinte: se para o Marx, ou melhor, formulando de uma outra maneira, para o Marx, o modo de produção capitalista não contém uma contradição originária. Na sua origem, ele não é contraditório. Não sei se perceberam isso na formulação quando eu li. Porque o Marx diz: quando as relações de produção de estímulos ao desenvolvimento das forças produtivas passam a bloquear esse desenvolvimento, abre-se uma era de revolução social. Então tem uma fase em que as relações de produção correspondem ao nível das forças produtivas e estimulam o desenvolvimento das forças produtivas. Nessa primeira fase não há contradição. Nessa primeira fase não há possibilidade, nessa formulação, de uma vitória da Revolução Socialista, por uma simples razão de que não se abriu uma era de revolução social. Então a contradição não é originária, a contradição ela surge na dinâmica do desenvolvimento do modo de produção. Essa contradição é uma contradição, sim, entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção. É a contradição fundamental e necessária para que possa haver uma transição ao socialismo. Então o Kaique pergunta com muita propriedade se isso significa que a revolução socialista deve acontecer primeiro ou primeiramente nos países centrais. Eu, Kaique, eu particularmente respondo que sim. Eu entendo que a Revolução Socialista começa nos países centrais. Eu sei que isso abre uma ampla discussão, inclusive com o conceito leninista de elo mais fraco. E eu vou me pronunciar sobre isso. O Lenin, de fato, apresenta a antiga Rússia czarista como o elo mais fraco da cadeia imperialista. Era um país que reunia contradições da sociedade, típicas da sociedade feudal, com contradições típicas da sociedade capitalista. A Rússia tinha servidão no campo e na cidade a maior indústria, a maior planta industrial do planeta estava na Rússia. A fábrica de Putilov, que tinha 40 mil funcionários. Então vejam, feudalismo e o que há de maior em planta industrial no mesmo país. Isso é só para chamar a atenção de vocês, eu não vou enumerar aqui, como as contradições da sociedade feudal e da sociedade capitalista se entrelaçavam na antiga Rússia. Além disso, a Rússia czarista ocupava uma posição particular na cadeia imperialista que criava também contradições novas. Nós não podemos nos esquecer que tanto a Revolução de 1905, que acabou sendo derrotada, quanto a Revolução de 1917, que acabou vitoriosa, tanto uma quanto outra foram filhas de guerras imperialistas na qual o regime czarista se envolveu. 1905 a guerra contra o Japão, 1917 a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, esta amplitude e complexidade de contradições que torna a antiga Rússia czarista o elo mais fraco da cadeia imperialista. O que o Lenin deduz daí? Ele deduz que é possível uma revolução política da classe operária na Rússia czarista, embora ele afirme textualmente em mais de um texto que esta revolução política não permitirá a transição à economia socialista devido ao baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas na antiga Rússia czarista. E quando ele escreve a Teses de Abril, muitos estudiosos do movimento operário, muitos teóricos do socialismo, principalmente da tradição trotskista, afirmam, quando Lenin escreveu as Teses de Abril, ele aderiu à tese da revolução permanente do Trotsky, porque ele viu que, uma vez dado o primeiro passo, imediatamente é necessário dar o segundo. O primeiro passo era a Revolução Burguesa, imediatamente, sem parada, é necessário dar o segundo passo, que é a Revolução Socialista.
e lançou a palavra de ordem em abril de 17, todo o poder aos sovietes, nas famosas teses de abril. Não! Leiam as teses de abril. Lá está escrito que não se trata de a estatização das empresas que o Lenin e dos setores que o Lenin fala em estatizar. Ele afirma textualmente, não é socialismo, é capitalismo de Estado. O Lenin, o que ele espera é que o movimento operário alemão seja vitorioso e se una à Revolução Russa para a força política do operariado russo e o desenvolvimento capitalista da economia alemã, juntos iniciarem um processo de transição ao socialismo. É essa a tese do Lenin. Bom, com o passar de alguns anos, você encontra texto do Lenin onde ele fala, sempre há ressalvas, sempre há condições, mas que ele passa a falar em construção do socialismo, tá certo? Mas, de qualquer modo, mesmo que você me apresentar uma interpretação do Lenin, onde seja dito que os países periféricos podem iniciar, a despeito do seu baixo desenvolvimento econômico, uma transição ao socialismo, eu precisaria de muito mais argumentos e fatos do que aqueles que eu conheço para me convencer dessa tese. Eu acho, então, que, sim, a transição ao socialismo, o mais provável é que comece na Europa, nos Estados Unidos e não na América Latina. O que temos na América Latina? Uma situação de história parada, onde ficamos aguardando a Revolução Socialista na Europa, no Hemisfério Norte? Não. Nós tivemos e temos na América Latina revoluções populares e anti-imperialistas da maior importância e da qual devemos participar e as quais, quando não é o caso do Brasil, devemos apoiar de maneira ativa. Exemplo de Cuba e atualmente também da Venezuela. Eu não penso que Cuba seja uma sociedade socialista. Penso que Cuba é um poder democrático popular anti-imperialista. A Venezuela, no meu modo de ver, não está realizando transição ao socialismo. A Venezuela, por tudo o que eu falei aqui, seria muito estranho afirmar que a Venezuela está realizando uma transição ao socialismo sob direção da burocracia militar do Estado venezuelano. Não, eu não penso isso. Eu penso que a Venezuela é um poder anti-imperialista de base popular que realiza reformas importantes, está cercado e ameaçado pelo imperialismo, pode representar um avanço para as condições de trabalho e de vida do povo venezuelano, da grande maioria da população venezuelana, né? É a isso que eu me refiro. Mas atualmente está impedida de fazê-lo porque é combatida a ferro e fogo pelo imperialismo estadunidense. Que lado que nós temos de tomar? Temos de tomar o lado da Venezuela de Maduro. Agora, não precisamos para isso entender que a Venezuela de Maduro é socialista, que o chavismo seja o socialismo do século XXI. Eu não penso isso. Penso que o chavismo é popular e é anti-imperialista e por isso que acho que a esquerda brasileira deve apoiar o chavismo, né? E no caso atualmente o Nicolás Maduro.